Ela fala bastante também. Eu queria agradecer a igreja, porque muitos dos irmãos aqui viram, quando nós chegamos aqui, Raquel ainda estava na barriga, viram o nascimento de Raquel, e para nós é um privilégio, é uma honra crescer aqui, saber que os meus líderes estão acompanhando a gente desde o começo. E para a gente assim, é indescritível saber que nós somos amados pela igreja, saber que nós crescemos num lar, numa igreja em que investe nos seus membros, nos seus discípulos, porque eu desejo e anseio ser discípulos dos meus líderes, e que nós possamos abençoar vocês tanto quanto vocês têm nos abençoado. Amém. Você e sua casa, deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus. Você e sua casa, deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra
Glória a Deus. Amém. Estava aqui me lembrando, há muitos anos atrás, quando os meus 4, né, eram pequeninos, um mês da família, nós nos arriscamos e cantamos aqui. O Senhor é o meu pastor, não esse que nós cantamos hoje, o antigo, e nós cantamos, já imagina só. Aquele grupinho, aquelas crianças, né, que ficam assim, inibidas, num domingo, numa igreja, e é tão bom poder ver a família aqui, Marcelino, cantando, louvando ao Senhor. E hoje está muito bom para mim. Tudo que canto tem a ver com a palavra assim, que Deus me deu para nós estarmos compartilhando nesta manhã. Já há 15 dias, né, sem estar aqui, semana toda, domingo passado, nem de manhã, nem de noite, estávamos pregando, igreja 15 de novembro, a igreja do pastor Janson, e a gente fica com uma saudade, né? Parece que tem um tempão, a semana toda com essa gripe, eu estou com essa voz assim, bonita, fanhosa, já é meio fanha, né? Gripada, então, mas glória a Deus. Domingo preguei gripada de manhã e de noite, então, Senhor, as tempestades vêm, a gripe vem, mas a gente bota ela para correr por uns minutos, depois ela deixa a gente de molho um pouquinho. Hoje o pastor falou que a gripe está atacando muito crianças e idosos, então eu estou nesse meio, sabe? Crianças e idosos. A gente vai caminhando assim, né? Depois dos 50, sabe que vai chegar a 60, idosos, então vamos estar lá, né? Idosos, como diz a Veleda, né? O chá das vovós só tinha gata, mulher bonita, vovó, cada bisavó linda. Então, não tem esse negócio, né, Veleda? Quando falar que a gente está na terceira idade, está ótimo. Glória a Deus por isso. Um monte de jovens aqui na terceira idade. E eu sou uma jovem. Uma jovem. Glória a Deus, queridos. Pastor. Essa é a realidade. A gente assume mesmo, né, essa condição. Né? Vó tem que correr, tem que brincar, tem que ir para lá e para cá, então tem que ter assim. A pastora Veleda, quando aquele casal aqui, né? Como é que é o nome? Não, ele? Não. É o Sidney Stack, ela estava profetizando sobre ela, vigor de 17 anos. 17, eu vou pegar também. O pastor fica todo bobo, né? Tem uma garota do meu lado, vou até tentar uma menina, que ele tanto quer. Queria, agora que é neto. Glória a Deus por isso. Esse mês, queridos, mês assim da família, que nós estamos batendo todos os dias. Está muito som alto, é meu ouvido que não está bom, porque parece que está batendo dentro do meu ouvido. Eu não sei se é o retorno que é isso. É porque quando a gente está gripado, o ouvido parece estar entupido, né? Então parece que você está também assim dentro de uma caixa. Mas eu acho que está tendo um negócio aqui, um retorno meio estranho. Então, todas as quartas-feiras, todos os domingos, a gente enfatizando sobre a família, e isso é muito importante, né? Trazendo essas declarações proféticas de vida assim, com base no Senhor, de família construída na rocha, né? Com princípios de Deus. E é bom que toda semana a gente está aí. Fora que, né? Fora desses dias, a igreja tem, por princípio, fazer isso mesmo, né? Abençoar as famílias. E a nossa igreja tem tido assim, essa revelação de Deus, está trabalhando com a família. Em várias áreas da igreja, a gente está sempre preocupado com a família. E esse mês, muito mais ainda. Vocês estão ouvindo tanto quanto vocês ouvem Coca-Cola, 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 estão ouvindo família, família, família. Então, é para a gente gravar bem. De repente, repetindo textos, repetindo palavras, mas isso é muito importante, porque nós vamos aprendendo. A família é o que mais tem sido atacada neste tempo, não é verdade? A família tem sido atacada de várias formas. É a mídia, né? Desmoralizando, desqualificando, princípios sendo assim, né? Jogados no chão. Mas nós temos um princípio, né? Que é de Deus para nós, que nós temos que resguardar, nós temos que memorizar todos os dias, para que nós não nos conformemos com aquilo que o mundo tem trazido para nós. Estamos no mundo, mas nós somos do mundo, amém? Não somos do mundo, não somos ETs, nem que a gente fala, extraterrestres, mas nós somos de uma pátria celestial,
que nós sabemos para onde vamos e quem somos. Somos famílias abençoadas. Amém? E ao falar sobre família, você, de repente, que mora com irmãos, você que só mora com pai, ou só mora com mãe, falar sobre família, não se sinta desagregada. A família é pai, mãe e filhos. Família é marido e mulher, família é pai e filhos, família é mãe e filhos quando não os tem, família é a senhora viúva ou o senhor viúvo que está sozinho. A família, a sua casa, é a nossa casa, então estamos todos no mesmo contexto, amém? Então, somos uma família. Até se você mora com uma pessoa, uma prima, uma pessoa ou estranha, você constituiu ali, pessoa, um amigo, na verdade, você está com uma família. Mas a família tem laços de sangue, a família precisa, né, se manter de pé, construir, é uma construção diária. E nós vamos estar lendo um texto que é bastante conhecido, a gente usa bastante, às vezes até em casamento, que é Mateus 7, 24 a 27, que é a construção, né, de duas casas, né, 2 alicerces, 2 fundamentos, texto bastante conhecido nosso. Se quiser botar aí, não sei, no telão pode botar. Esse texto é um texto que só assim, a gente lendo, a gente vai destacar algumas palavras importantes assim, para a construção do nosso lar. Mas eu não estou construindo o lar agora. Construir é quando a gente começa, quando a gente casa, por isso usa bastante, né, em casamento. Mas o nosso lar vive em constante reforma, né? Constante construção. Porque são tempos diferentes que nós vivemos no lar. Por exemplo, eu e o Osmir agora estamos como quando começamos, né? O pastor e a pastora Velena e tantos outros casais casaram seus filhos, então voltaram naquela chamada estaca zero, parece estar recomeçando, mas, na verdade, um acúmulo de experiências é que vai nos fazer manter as bases de pé, amém? Tem gente que, quando chega no final, assim, casou todos os filhos, quando tem a família grande, parece que não tem mais nada, acabou tudo, mas quando a construção ela é sólida, então, ali você vai, né, saborear. Quando você volta a estar sozinho, todas as experiências passadas, mudar algumas coisas, reviver algumas coisas. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. Então, o texto diz assim, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve... Vou, de repente, estar acentuando algumas palavras, porque nós vamos estar, né, vendo como essas palavras precisam de fazer efeito na nossa vida, no nosso lar. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é tão especial para nós. Como ela nos ajuda, Senhor. Aliás, ela é a nossa base, para nos mantermos de pé. Não uma ajuda, Senhor, mas é a nossa base. E queremos praticá-la. Queremos te honrar com isso, com o desejo de praticá-la. Para que a nossa construção, Pai, seja firme, constante, inabalável. Essa construção que tu fazes em nós ao longo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Cremos que o Senhor tem a cada dia algo novo para ornamentar essa construção tão especial que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos assim para esse texto, nós vemos que,
Primeiro, essa construção precisa estar debaixo de uma obediência, não é verdade? A construção do nosso lar precisa estar firmada em obediência, né? E essa obediência vai nos levar à prática da palavra, né? Hoje estávamos lá estudando sobre a posse da terra, né, de Canaã, Josué, e nós falamos isso, que essa fé, crer que Deus, que essa palavra de Deus é verdade para nós, ela vai nos levar a uma obediência. E essa obediência, certamente, vai culminar em vitórias, não é? E não quer dizer que neste período que nós passamos como família, buscando, construindo, cuidando, que nós não venhamos ter dificuldades. Isso é seria uma mentira muito grande alguém dizer, quem seguir essa palavra toda, que ela não vai ter dificuldade nenhuma. Não, é uma mentira. Até porque o inferno trabalha para nós termos dificuldades, para nós não alcançarmos as vitórias prometidas por Deus. E Deus tem vitórias, amém? E se tem vitórias, a luta, né, que Ele já venceu por nós, ela é travada. Ela é travada. E, por vezes, ela pode vir como alguns desânimos na nossa vida, desistências, alguns desistem no meio do caminho, em vez de parar, olhar para trás, como diz lá em Lamentações 3:40, né, verificar onde está errado e continuar. Não, as pessoas param, estancam e acham que não tem mais jeito, mas sempre tem um jeito. Tá? Gostaria bem que isso ficasse bem gravado no nosso coração, no seu coração. Se estiver passando por lutas, por dificuldades, na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, sempre tem jeito, tá? Porque Deus nos mantém em pé para termos vitória. Vitória sobre os males ou as tempestades que vêm, né, tentar nos derrubar. Esse texto ele fala desses dois alicerces. Um alicerce firme e um alicerce, né? Aquele que botaram naquele prédio lá, aquele prédio caiu há muito tempo lá na Barra, né? Esqueci até o nome do negócio, nós rodou tanto, mas... então, ruiu tudo, né? Era muita areia. Então, um alicerce precisa de bom material, né? De material bom. Um bom alicerce precisa de material bom. De repente, nos acabamentos, a gente não precisa o luxo da casa, cada um vai escolhendo aquilo que pode pagar, mas o alicerce, ele precisa ser o mesmo. O acabamento a gente vai dando, né? Vai dando à medida dos recursos. Aí a gente vai fazendo o acabamento, mas o alicerce, ele precisa ser bom, de boa qualidade. Não adianta pegar a areia da praia, que é mais fácil, não adianta pegar um cimento velho e começar a construir, porque nós vamos ter problemas. Tivemos problemas aqui, morte, por causa de uma construção mal feita, veio culminar na morte de uma adolescente, por causa de, né, construção mal feita, falta de sabedoria. O que, logo na primeira frase, né, desse todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras. Na nossa vida, né, no dia a dia, por exemplo, eu estava assim, lembrando da minha família. A minha família, sim, minha família é meus pais. Meus pais, com seus 8 filhos, né, vivos, né, porque 2 faleceram, mas pais de 10. E nós fomos crescendo e vendo, né, as vitórias e as dificuldades em casa. De repente, muito mais, né, dificuldades em algumas áreas do que eu vi na construção do nosso lar. Eu e Osmi, na construção da nossa casa. Dificuldades diferentes. Mas tanto os meus pais na criação dos seus 8 filhos, como, né, nós, eu e Osmi, na construção da nossa casa, com nossos 4, chamamos às vezes de 6 filhos, porque tínhamos 6 em casa. Problemas, dificuldades. Mas, desde criança, eu aprendi, eu cresci ouvindo a palavra, cresci vendo meu pai e a minha mãe e vencendo dia a dia as dificuldades. O que tinha era dividido,
ensinavam a palavra para nós e nós a ouvíamos. E isso, quer dizer, a construção não começa quando nós casamos, a construção de um novo lar. Mas, na verdade, as bases, né, elas vão... É como se fosse um circular, não é? Elas vão passando de geração em geração. Meu pai teve as suas bases, que foi passando para, né, para nós, como filhos, e daí eu e Osmi juntamos, cada um com bases diferentes, de família, relacionamento diferente, novamente construindo novas bases. Mas o importante dessa construção é aquilo que nós ouvimos durante a nossa vida. Eu vejo uma importância muito grande. O que nós temos ouvido da nossa casa para que nós possamos caminhar no decorrer da nossa vida, para nós construirmos a nossa família? O que nós temos visto na nossa casa? Porque, por vezes, nós vemos famílias desfalecendo, mal começa um casamento, tum. Aí, quando você vai ver uma história de vida, você vai ver... Não muitos ouviram palavras muito boas, construtivas, tiveram dificuldades, em especial emocionais e espirituais. Eu não digo nem que as questões materiais, que elas tragam um efeito terrível, mas eu creio que as questões emocionais e espirituais, elas são primordiais para essa construção, para desenvolver isso na nossa vida, desenvolver a construção de um novo lar. E o que eu via na minha casa? Um bom relacionamento entre meu pai e minha mãe, né? Um homem trabalhador, nunca deixou faltar nada. A minha mãe com os seus serviços em casa, seus cuidados, ensinando os filhos. Isso, eu tenho isso como de suma importância para que hoje... eu e Osmi possamos completar agora, dia 26, 34 anos de casados. Né? Então, essa base, a gente precisa olhar para trás. Agora, também, aqueles que não as tiveram, emocionalmente foram fragilizados, aqueles que não ouviram boas coisas, não ouviram a palavra de Deus, não foram ensinados, né, na palavra de Deus... não quer dizer que vai desanimar se está tendo problemas, porque há reconstrução. Não é verdade? Amém? As muralhas de Israel, de Jerusalém, elas foram construídas fortes. Os portões eram fortes, né, lá em Neemias, mas eles foram destruídos com as guerras, com as invasões, foram destruídos. Mas o que aconteceu? Neemias, Esdras, né, e tal, foram lá reconstruir. Deus deu a visão da reconstrução. Então, o nosso lar sempre tem a oportunidade para reconstruir. E essa reconstrução, ela começa pelo nosso ouvir. Eu tenho que ouvir o chamado de Deus, tenho que ouvir a palavra de Deus, para que eu possa começar uma novidade no meu lar. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo tendo um lar chamado um lar, né, funcional, que funciona normalmente, que é muitos, trabalhando na cura interior, a gente vai adentrando e vai vendo quantos lares disfuncionais, que é separação, que são, né, tantas lutas, tantas perdas, tantas misérias, né, que o mundo às vezes apresenta, e nós somos atacados nessas áreas. Mas é importante perceber que eu posso continuar ouvindo, e ouvindo coisas boas. E nós que estamos aqui, se estamos aqui nesse recinto, neste lugar, nesta casa, é para isso, é para ouvir, é para receber. E se há uma dificuldade, nós podemos voltar atrás. A gente às vezes tem medo, né, de dar um passo, algumas coisas erradas, mas um passo atrás vai me atrasar. Não, um passo para rever as situações, e então dar um passo de mudança. E isso requer uma boa audição de boas palavras. Se nós começarmos a dar muita atenção
para o que a mídia está mostrando, para o que a novela está mostrando, o que os desenhos estão mostrando, para as leis que estão sendo feitas, se nós dermos muita atenção, o que vai acontecer? Nós vamos nos conformar. Se eu olhar assim, uma porcentagem muito grande de divórcio, mas não sei o quê, quase igual de casamento. Se eu olhar para isso, quando vier uma dificuldade, aquilo vai estar gravado no meu ouvido, isso é normal. Né? Já casa pensando que isso é normal. Se tiver problema, se a fulano não mudar, eu vou, né? É só divorciar, porque isso é lei, isso me protege e tal. Não vamos discutir esse assunto, mas, biblicamente, o casamento é para ser feito em bases sólidas, ser construído e retornando sempre, fechando os muros, jogando os lixos fora e caminhar pelo ouvir. Amém? Ouvir é muito mais do que entrar aqui e sair do outro lado. É escutar. E, ao escutar, nós precisamos o quê? Praticar. Praticar. Ouve estas minhas palavras e as praticam. Se eu não praticar, de nada vale. Só entrou, como dizia meu pai, Osmi costuma falar, e muita gente fala isso, fez ouvido de mercador, né? Então, falou, está gritando lá, falando, mas você não está dando nem a mínima atenção. Então, é preciso praticar. Então, praticar o quê? A palavra. Alguma coisa difícil? Né? Tem pessoas que vão fazer reforma nas suas casas, casas antigas. Aí, quando elas vão ver, querem bater uma laje, não é de laje, elas vão ver que a casa não tem estrutura para segurar uma laje. Então, precisa de novo ser feito vigas novas, fundamentos novos, né? Fazer de novo aquela coluna e usar todo ferro, fazer tudo para poder, então, fazer uma nova. Então, você teve o quê? Mexer nas bases. Então, essa prática daquilo que nós recebemos, dos ensinamentos que nós recebemos, ela vai fazer a gente mexer com estrutura. Mexer com estrutura. Mas já tem a base, o que eu vou fazer? Está ruída. Precisa mexer, precisa fazer coisas diferentes, precisa praticar a palavra, precisa praticar novos conceitos que estamos aprendendo. Não os novos conceitos que o mundo está nos ensinando em relação à família. Novos no sentido de princípios bíblicos, mas que são antigos, né? Antigos, desde a fundação do mundo. Aquilo que Deus nos deu desde Gênesis, quando nós vamos lendo família pura. Né? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos estar, qualquer livro da Bíblia que nós vamos ler, nós vamos ver família. Famílias. Sempre tem famílias. Né? Vai ver Esther, vai ver... Né? Você vai trazer, dentro do contexto desse livro, sempre uma palavra abençoadora para a família. Então, praticar, dar atenção é de suma importância para o nosso lar. Amém, queridos? E, caminhando, ele diz que aquele que pratica, né, as minhas palavras, na prática, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Né? Que palavra, né, bonita. Ser prudente. Ser prudente. Ser prudente é perceber as coisas ao redor. Né? Eu acho mais ou menos isso assim, porque se eu sei que eu não posso pular daqui lá, eu posso machucar, porque já estou chegando lá, né? As crianças fazem isso, não é mesmo? Esses pequeninos, depois do culto, vocês já viram o que eles fazem? Fica aqui um pouquinho no final do culto, para você ver quando eles entram. Seu neto faz. Outro dia parece que eu o vi correndo aqui junto com os grandes. Já começou, deve ser igualzinho o pai, que é igual o avô, né? Ele devia de correr muito, porque o Felipe e o Diogo, eu me lembro, né? Como é que eles corriam de um banco ao outro. Agora estão essas maravilhas, é bom deixar correr. Não vamos impedi-las de correr. Né? Deixe eles correrem debaixo dos bancos, atropelando as pernas da gente. Eu me lembro que o Osmi fazia assim uma cara, quando o Osmi fazia uma cara feia, era o Kim, Diogo, o Bruno, né? Felipe e mais outros. Eu estou falando dos que estão por aqui, que a gente lembra. Kim já foi, né? O Wesley era menorzinho, ficava quietinho, eu me prendia no banco. Ele ficava doido para sair, eu me prendia no banco, olhava assim,
Os meninos não deixavam dar nada. A gente dá hoje, igreja é lugar de levar caneta, papel para riscar. As crianças têm que fazer alguma coisa. Não tinha a estrutura que nós temos hoje. Eles tinham que fazer isso mesmo. Correr, pular, comer um biscoitinho. A gente fala, não dá biscoitinho dentro da igreja, mas tem hora que a gente tem que consolar as crianças, né? A hora que eles estão aqui dentro. Mas glória a Deus, que hoje tem lá o IBC Kids, eles ficam correndo, fazendo o que eles têm que fazer lá. Mas a prudência, como eu estava falando, é necessária. Eu não posso pular. Eles podem. Para mim, eu tenho que ser prudente em pular aqui, porque eu posso quebrar um fêmur, canela, e não vai dar certo. Então, prudência. No nosso lar, a mesma forma. Eu tenho que ver o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo, o que vai trazer consequência. A prudência faz a gente perceber as consequências posteriores. Então, eu devo evitar. O homem prudente, ele evita situações desagradáveis à frente. Ele evita situações. A mulher prudente, o filho prudente, né? A família prudente, ela evita uma situação constrangedora adiante. Será um homem prudente que edificou a sua casa, edificou a sua casa. A gente fala em casa, lembra logo das 4 paredes levantadas, né? Aquela casinha que a gente aprende a desenhar, telhadinho, tal, uma porta, uma janela, que bom, é uma casa. Simples, né? Nós temos vários arquitetos, né? Começa desde pequenininho, faz uma casa, tum, tum, pá. Só muda da igreja, bota uma cruzinha lá em cima, virou a igreja. Então, construir a nossa casa. O que é a casa? A casa pode ser a nossa vida, não é verdade? Nossa vida pode ser comparada com uma casa, como eu estou construindo a minha vida. A casa é o casamento que está começando. A casa é a família. É a família. A casa é o lugar de relacionamento. Não é verdade? Casa é o lugar de aconchego, é o lugar de descanso. Será que todos nós temos conseguido isso? Ai, que bom, cheguei em casa. Né? Quando você sai, você vai para a rua, passa um período, essa semana, né, passamos 2 dias lá no hospital, quase 3 dias na rua com a nossa filha. Então, tudo isso mexe com a nossa casa, mexe as situações, as dificuldades, mexe com as nossas emoções, que vai, de repente, trazer dificuldades no seio da família, traz choros, traz dor, traz perdas. Mas quando, aí passei um dia inteiro lá para Caxias, hospitais com Ilana, e do outro dia vamos de manhã para o Hospital da Aeronáutica, e caminhando, acabamos ficando lá, ela ficou internada, fez o que tinha que fazer, já está em casa. Depois de 3 dias assim correndo, a gente se sente meio fraco. E estar em casa, ufa, cheguei. Cheguei em casa. Lugar de proteção, lugar de segurança. Quando a gente vai mencionando essas palavras assim, nós vamos assim refletindo. Será que nós estamos fugindo de estar na nossa casa? Porque estar na nossa casa também é enfrentar outras situações. Né? Quando eu vi que eu estava lá no hospital, eu descia, eu ia almoçar lá no restaurante, a comidinha está prontinha, a roupa de cama, né? Vem lá, pessoal, dá não sei o quê, troca, limpa o quarto, limpa o banheiro. É bom, né? Assim, as pessoas estão fazendo as coisas. Você está num lugar que você não quer. Mas, de verdade, parece que você está descansando um pouquinho. Você chega em casa, você tem que enfrentar outras coisas. Tem que fazer comida, tem que olhar, você tem que fazer compras, tem que não sei o quê, você tem que... Mas estar em casa é muito bom, amém? É muito bom. Se alguém não está sentindo assim, a alegria de quando chegar em casa, sentir alegria, prazer, tem alguma coisa errada que precisa ser vista. Precisa ser vista antes que nós abandonemos a casa, né? Essa construção que... ela é permanente. Na verdade, a nossa construção é permanente, não é verdade? É verdade, é permanente. Você quer mudar uma coisa hoje, quer mudar outra. Então, a casa é esse lugar de refúgio. Casa, nossa casa. Né? Quando a gente olha para o povo, né, lá, Josué, caminhando, queria uma terra, mas quanto tempo? Passar 40 anos sem casa, né? Tendas no deserto e caminhando com tantas dificuldades, tantas mortes, tantas desobediências, e ao mesmo tempo estavam focados numa promessa.
promessa. E esse texto, quando nós olhamos para ele, aquele que obedece, ele tem uma promessa, uma casa firme. Nós cantamos esse canto, que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir. Então, a nossa casa, ela precisa resistir aos embates dessa vida, às dificuldades que nós encontramos. Então, a casa, esse lugar, você que está querendo, né, casar, que está se preparando, você que já casou os filhos, que está só, você que, de repente, está viúva, que está só, está separada, já está vivendo não mais com pai e mãe, mas com irmãos, a família, né, se tornou a família de irmãos. Saiba que ainda, essa construção ainda continua, porque nós estamos aqui, neste mundo, e as nossas bases estão sendo construídas aqui. Por quê? Como o povo lá no Egito, eles tinham um foco, né? Eles tinham uma promessa, uma esperança de chegar na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, mas era a terra também de gigante. O nosso foco também, quando nós construímos a nossa casa, a nossa família, debaixo dos princípios de Deus, nós temos uma esperança, amém? Nós temos uma pátria para onde nós vamos caminhar e vamos ser uma só família, amém? Porque esse sangue de Jesus que nos marca, ele que nos tornará essa família. Não sabemos como é que vai ser, né? Conhecer pai e mãe, isso aí é mistério de Deus, mas nós vamos estar lá. Então, para que isso aconteça, nós temos que ir vencendo esses gigantes aqui. Nós temos que ir atravessando, para que a nossa casa seja esse lugar de refúgio, nós temos que ir vencendo esses gigantes, temos que ir atravessando o Mar Vermelho, atravessando, né, o Jordão, e vencendo as batalhas. Quais têm sido essas batalhas? Mas essa casa, ela só vai permanecer, né, com as lutas, com as tempestades, com as ondas que se levantam, se ela estiver firmada num lugar seguro. Aquelas bases, todas que nós falamos, ao ouvir a palavra, os princípios de Deus, como nós estamos construindo. E essa casa só pode ser segura se ela estiver construída na rocha, amém? Rocha é lugar seguro. Você olha para uma rocha e sabe que é muito difícil de mudar, né? Antigamente, lá no Valão dos Pires, nem em Barbacena não, sabe? Lá em Valão dos Pires, tinha uma rocha, assim, no meio do sítio do meu pai, arredondada, assim, ela tinha uma fenda, até na parte final, assim. Eu era pequena, aquela rocha parecia muito grande, era a rocha que nós brincávamos. As crianças, mamãe ficava muito zangada, porque nós rasgávamos as nossas vestimentas, sabe? Rasgava na rocha, que ela era um pouquinho porosa, de tanto ralar naquela rocha, escorregar, a gente rasgava as roupas, rasgava short a gente não usava, era só vestir as meninas, né? Rasgava os shorts, as meninas, as calcinhas, de tanto, né, escorregar naquela rocha. E escorregava naquilo, estava falando um dia, estava eu e Veleda, pregamos o mesmo assunto, escorregava dentro da lama, que era mais gostoso ainda, né? Porque embaixo era uma vargem de arroz cheia de lama, né? Quando chovia, o melhor que era escorregar ali dentro, sair dali tudo atolado. Interessante assim o meu olhar para essa rocha, e há pouco tempo eu fui lá de novo, a rocha continua no mesmo lugar, só que parece que ela é menorzinha, não sei se a terra está engolindo ela, né? Se a terra vem, vai engolindo assim, ela está mais baixinha, nós tínhamos uma dificuldade para subir ali, era mais baixinha. Mas rocha é lugar de segurança. Você acha que é imutável, não vai mudar. Hoje tem as britadeiras da vida, explode dinamite, explode tudo quanto é rocha. Mas nosso olhar para a rocha é isso. Quando Deus coloca essa palavra aqui, é para saber tipificar Jesus. Os princípios que nós temos através de Jesus, para que a nossa casa seja firmada lá, nos seus princípios. Então, esse lugar é lugar seguro. Rocha é lugar seguro, onde a minha casa está, né? Jesus é o nosso porto seguro. Quando nós estamos apegados a Ele, pode vir a tempestade.
Então você vai lembrar, quando a gente fala nisso, a gente vai lembrar de vários textos bíblicos que Jesus estava ali na hora da tempestade. Jesus levantou Pedro, que as ondas se levantavam, era no mar, era lugar de tempestade, de lugar onde se revoltavam as ondas. Quantas ondas nós temos passado? Por quantas ondas nós temos passado? Né? Quantos jacarés têm tentado pegar no meio da família? Deixa eu pular essa onda, deixa eu pular mais essa. Quem não sabe mergulhar vai ser jogado lá longe, mas volta. A onda te deixa lá, mas você está firme, você está seguro, porque Jesus é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha, em quem nós aportamos o nosso barco, né? Aportamos a nossa vida. Mas ainda assim, queridos, as chuvas vêm, não é verdade? As chuvas vêm. As chuvas vêm. Quando eu estava falando dessa semana, foram ondas levantadas difíceis, né? Difíceis. É tão bom a gente falar assim, recebi, né? Mas o neto, estou grávida. Não é uma alegria? E ali no hospital encontramos com a Aline também. A Aline também já saiu do hospital, irmã aqui da igreja, que também teve que interromper a sua gravidez por estar sendo tubária, né? E um processo ainda mais difícil, né? Perda de órgãos, né? Que é a trompa. Então, são ondas, aflições. A chuva, elas podem representar as aflições em nossa vida. Mas as aflições, Deus não permite as aflições para nos derrubar. Amém, queridos? As aflições são para nós nos levantarmos, ficarmos mais fortes. Às vezes dá vontade de desistir, né? Estou passando uma semana tão difícil que eu vou ligar para o pastor, eu não vou pregar domingo, porque está tão difícil, a semana tão né, difícil. Mas eu me lembro, né? Eu me lembro de tantas coisas, olho para trás, eu me lembro de tudo isso que o Senhor ensinou, que o Senhor é minha força, que Ele está caminhando, Ele é a nossa força, é a força da nossa casa, que Ele vai reconstruir as emoções do momento abaladas, que são gotas que estão vindo, né? Se eu olhar para o lado, se eu olhar para as famílias que estão enlutadas, então eu vou ver que a dor é muito maior do que umas perdas pequenas, uma onda que se levanta. Então isso, a olhar para o outro, vai me ajudar? Vai. Porque se eu falei para o outro que Deus vai fortalecer, que Deus vai animar, que Deus vai levantar, é o mesmo Deus que levanta a todos nós, que reanima nos nossos lares, amém? Então nós não podemos parar por causa da gripe. A gente tem um monte de desculpa, né? Não vem um monte de coisa assim? Vem, a gente fica meio assim, atemorizado. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Semana passada, quase que eu liguei para as duas igrejas. Era sábado, não aguento, estou com muita gripe, eu vou ligar para todo mundo, vou dizer que eu não vou. Porque, de verdade, a gente quer se esconder. Mas eu falei assim, não, é muito desagradável, né? Ligar em cima da hora para dizer que não vai. Gripe vem em cima da hora, né? Ela não marca o dia de vir, mas em nome de Jesus, vamos lá. Não venci, né? Então, o Senhor venceu a luta. Então, venceu essa chuva, essas aflições, essas lutas que você está passando, a chuva que está caindo forte, de repente está caindo algumas goteiras dentro de casa, né? Nos relacionamentos, está tendo problemas, está tendo dificuldade, seja um desemprego, uma luta. Tem horas, teve um momento essa semana, conversando com meu filho, algumas situações, e ele... tem hora que vem um monte de coisa. Aí ele começou a apontar algumas dificuldades, né? Assim, na própria família, não é nisso, aquilo, de emprego, não sei o que lá, um está sem emprego, outro, o dinheiro não está dando, não está trabalhando, outro... Aí ele começou a pontear várias situações. Eu falei assim, peraí, vamos olhar diferente. Porque quando nós olhamos para as coisas difíceis, facilmente a gente vai murchando, parece que a gente não vê um caminho aberto. Se eu olhar só para estimular, tem goteira? Então vou lá, vou tampar a goteira. A telha que está quebrada? Então vamos quebrar a telha. Né? O que é o quebrar? O quebrar não, vamos consertar a telha, colocar a telha nova. Cadê a irmã Helência? Está aí? Não, Helência, cadê? A irmã Helência está consertando um monte de telha. Caiu uma árvore na varanda, a varanda toda quebrou. Vamos consertar. Ela está correndo atrás para consertar. O que eu preciso? Orar, bater a porta, no momento das aflições? Qual é a telha? O que eu preciso usar para que essas aflições não nos vençam?
em nossa casa, mas a gente caminha nessa certeza de que Deus está operando. Vamos olhar para as coisas boas. Olha lá, meu filho, para isso, para aquilo, olha cá. Como é que está? Ah, é gripe. Ah, gasta dinheiro com remédio. Gastou, é verdade, mas não teve dinheiro para gastar. Deus não trouxe provisão. Ah, está faltando alguma coisa. Ah, no final do mês sem dinheiro. Aqui, está levando a provisão. O Senhor te abençoou, está faltando comida. A Bíblia diz que a gente não deve reclamar de nada. A palavra de Deus, agora não sei nem onde que eu li essa semana. É importante você saber que você tem que comer e que vestir. O demais, bem, virão. Mas você tem que comer e que vestir. Está vestindo, está se alimentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem dinheiro para botar gasolina no carro? Não bota. Vai a pé, anda um pouquinho. É difícil vencer isso? É, mas não é impossível. As aflições existem para ser vencidas. Rios são turbulências, é a mesma coisa. São momentos... Os mesmos momentos, aflições, turbulências, ventos, lutas, tentações, para tentar nos derrubar e destruir. Na verdade, isso tudo vem para tentar roubar e destruir. Mas eu estou falando que essas coisas vêm para famílias, né? Que nós cremos, que nós como família estamos aqui, nós firmamos a nossa casa na rocha, que é Jesus. Pode vir isso tudo. Não é verdade? Não pode? Quem aqui nunca teve um ventinho, uma turbulência no seu lar? Levanta a mão. Eu acho que ninguém vai levantar. Porque enquanto nós estivermos aqui vivendo, mesmo como família, com Jesus neste mundo, certamente você vai ter um problema ou outro, uma dificuldade. Que a chuva vem para todos, o sol vem para todos, o vento, a catástrofe, ela pode atingir qualquer um de nós. Importante é saber que o meu foco está em Jesus. Que todas essas situações, chuva, rios, ventos, tudo que vem para destruir, ela não vai me destruir. Agora, o que eu preciso olhar? Se eu estou sendo destruído, aonde a minha base está? Está na rocha ou está na areia? Então, é um momento a gente para olhar. Se tudo está sendo destruído, eu estou vendo destruído mesmo, não tem jeito, não tem telha para trocar, eu não consigo orar, eu não clamo, eu não faço, eu desisto. Então, tem alguma coisa errada na nossa base, que ela precisa, então, nós precisamos de fazer aquela questão. Eu vou reformar a casa, eu vou reconstruir, vou fazer novas vigas, eu vou buscar os princípios de Deus, eu vou reconhecer que eu preciso dele, E quando eu quero aplicar isso à minha vida, eu falei essa semana num texto, que é o texto da mulher cananeia, que eu não vou ler agora, mas que depois você pode ler, Mateus 15, 21, vendo todas essas situações de Mateus 15, da construção da casa na rocha, os ventos, a tempestade, as lutas, as dificuldades e também tudo aquilo, todos os princípios bons que eu posso usar, eu olho para algumas características dessa mulher cananeia, porque também ela está envolvida com família, ela está envolvida com filho. Aqui não fala do marido, deve ter tido um, ou tinha um, porque ela tinha filha. E tinha uma filha com problema, o vento se levantou na casa dela. O vento se levantou. Uma mulher que não andava com Jesus, não era das Marias que viviam atrás de Jesus, que conhecia os princípios de Jesus, mas e ainda por cima era uma pessoa renegada, porque era uma gentia, né? Ela estava à margem. Ela recebeu a palavra de Jesus, que de repente, se nós recebêssemos hoje, no meio de uma dificuldade, né? É como se viesse alguém aqui buscar uma bolsa, né? A irmã Roseli, alguém da comunidade, e uma porção de gente da igreja anda da comunidade. Aí a Roseli falasse assim, né? Ó, as bolsas que eu tenho são só para os de casa, só para os domésticos da fé. Cuidar primeiro dos domésticos da fé. São só para os de casa. Se sobrar, mas Jesus nem falou isso para ela, né? A bênção que eu tenho não é para dar dos cachorrinhos, é só para os filhos. Imagina a gente receber. Se uma pessoa, a Roseli vai ficar cheia de dedos. Espera um pouquinho, pode deixar que eu vou, né? Vou ver. Capaz de nem falar isso. Primeiro eu vou dar para os domésticos da fé. Mas Jesus foi assim. Jesus queria ensinar alguma coisa. Ensinar que precisa bater, precisa insistir. E aquela mulher, apesar de ser gentia, ela tinha as mesmas semelhanças que o povo judeu tinha. Porque ela foi criada em imagem e semelhança do Pai. E ela tinha dentro dela uma semelhança de Deus, algo de Deus que batia, que latejava, que fazia ela buscar. Então fez aquela mulher ser determinada. Ela viu um problema e ela foi buscar a solução. Então,
que isso seja assim como uma aplicação para a nossa vida, não é um determinismo, tem que ser, tá? Tem que ser, não foi assim, vai ter que ser assim. Minha mãe fez isso, eu vou ter que fazer, né, porque fez, mas não, é uma pessoa determinada, um foco no lugar certo. Aquela mulher sabia, ouviu Jesus, Jesus estava passando. Será que hoje nós podemos olhar diante dos problemas que estamos vivendo, querendo desanimar, que Jesus está aqui? Ele não está passando, mas Ele está aqui através do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está ouvindo, e Ele sabe da aflição, da dificuldade, e que se você não for essa pessoa determinada de cumprir os princípios de Deus, de buscar nele a solução, você não vai levar a vitória. Mas se você for essa pessoa, né, como aquela mulher foi, levou o seu problema à rocha, Jesus. E ela certamente conhecia de ouvir falar Jesus. E a palavra que eu acho que ela já devia ter ouvido falar, se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Ela já podia ter ouvido essa palavra. Então Jesus, ela deve ter pensado, Jesus não vai me negar, não vai me negar. E ela não se fez, né, de vítima quando ela ouviu aquela palavra, ela insistiu. Ela teve esperança, querido, na nossa família, na construção do nosso lar, nas vivências difíceis, muitas vezes. Nós precisamos ter esperança, porque a desesperança, pum, acabou. Desesperança. Tem gente que fala assim, estou num desespero, a palavra desespero, dizem que é, né, assim, não procurei direito não, mas é meio sem esperança. A pessoa fica desesperada, faz qualquer coisa, não é assim? E nós não podemos ser, no momento das aflições, não ficar desesperado, porque o desesperado, ele perde o foco. Ele não tem esperança. Essa mulher, apliquemos isso na nossa vida. Ela tinha esperança, por isso ela não... Tá, Jesus falou isso, mas ela teve uma resposta que moveu o coração de Jesus. Moveu o coração de Jesus. Não importa, Jesus, não importa. De repente ela pensou assim, eu sei que o Senhor veio para os judeus, eu sei que o Senhor veio para eles, é a palavra, mas eu sei que se cair uma migalha, eu vou poder, né? Olha só, que esperança. De Jesus ia sair virtude, como saiu a mulher do fluxo de sangue. Estar perto de Jesus, crer na palavra, né, na base que é Ele para a nossa vida. Gente, isso faz uma diferença muito grande. Nós nunca perdemos a esperança. Gente que diz que a esperança é a última que morre. Não morre. Esse é um ditado errado. Nós não podemos proclamar isso, declarar, a esperança é a última que morre, ainda estou com esperança de fazer. Não, a minha esperança é contínua, porque eu estou viva. Eu só não vou ter mais esperança de fazer nada nesse mundo se Deus nos levar, né? Então, morreu, estou lá. A minha esperança continua, porque eu sei que eu vou estar com o Senhor. Continua no sentido de que eu sei para onde eu vou. Mas a esperança das construções, das bases mudadas, né, das aflições vencidas, elas precisam continuar na nossa vida. Força de vontade. Porque tem coisas que dependem de Jesus, mas tem coisas que dependem de nós. Força de vontade é nossa. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Se eu não quiser, se eu não renunciar a mim mesma, se eu não, né, plantar uma palavra diferente, se eu não crer, Jesus não vai fazer nada por mim. O Espírito Santo que está em mim, Ele não vai fazer, porque Ele precisa de uma vontade minha. Se você, né, de repente, não está dando certo, vou separar, estou com vontade de me separar, porque não está dando certo. Gente, essa vontade não é boa, nem agradável e nem perfeita. Ela não vem de Deus. Ela quer que eu mude. Deus quer que eu mude a minha atitude, que eu tenha força de vontade, que eu vença, que eu deixe as coisas erradas e eu comece a vencer, gente. Casamento não é fácil. Ontem, antes de ontem, não sei, Ilana estava ouvindo lá o pastor, aquele engraçado, Cláudio Duarte. E ele disse que alguém fez uma pergunta para ele assim, você já pensou em... Ele fala daquele jeitão dele, né, tão engraçado. Você já pensou em divorciar? Aí ele falou assim, divorciar não, eu já pensei em matar. Eu achei aquilo assim, drástico. Eu pensei até em matar, né?
Às vezes as situações vêm, as dificuldades, um abandono. Ele fala aquilo numa brincadeira, num gracejo, mas às vezes o lar está assim. Quando você não deseja mais, ou deseja um mal, uma coisa, uma pessoa da sua casa, é a mesma coisa que querer matar. Matar o amor, matar o carinho, matar a amizade, matar o relacionamento. Isso vai depender de mim, de você, né? E essa força de vontade, ela vai precisar de 3 coisas. Sermos submissos ao domínio do Espírito Santo. Amém? Submeter a nossa casa, a nossa família, ao domínio do Espírito Santo, porque é Ele que é forte. Amém? Não são as tempestades que são fortes, elas parecem fortes, as lutas parecem que inacabadas, mas quando nós submetemos a nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, ao domínio do Espírito Santo, isso quer dizer submissão, submeter aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que vai aplicar em mim, né, coisas novas, vai me ensinar coisas novas. Aceitar a repreensão e não ficar indignado. Às vezes nós precisamos de repreensão, né? Como família nós precisamos, filho precisa de repreensão, mulher precisa de repreensão. Às vezes um marido precisa de alguém o repreenda. Pode falar que a mulher é para repreender o marido, que diz que isso não dá muito certo, falar isso. Mas assim, a gente precisa de chamar e conversar. Né? Repreensão não é sempre brigar, é sempre ajudar. De alguma forma, a repreensão ela vai nos ajudar, ela vai nos motivar a caminhar. Tem gente que, quando ouve uma palavra que o repreende, ele some, baixa a guarda, não tenta de novo. Então, aceitar a repreensão, não ficar indignado. Receber a palavra de Deus com mansidão. Receber a palavra. Se você é mulher de um homem não crente, se você é marido de uma mulher não crente, são diferentes, né? Princípios diferentes. Viemos de famílias, mesmo sendo crentes, a gente vem de famílias diferentes, cada um pensa de um jeito, faz de um jeito. Querido, mas quarta característica dessa mulher que nós devemos ter, perseverança. Tá? Perseverança. A perseverança vai nos ajudar a vencer. Se eu desanimar na primeira, já era. Eu vou desanimar na segunda, na terceira. Eu não vou ter a experiência que Romanos 5 diz que em meio às tribulações eu tenho, né? Tribulações, experiência, perseverança e esperança que não será confundida. Amém, queridos? E assim, que Deus possa estar nos abençoando, ensinando, que nesse tempo, nesses domingos que nós estamos aqui, quarta-feira, recebendo, aprendendo, e está, né, quando a gente começa a estudar sobre um assunto, ontem, né, estudando sobre lá Josué, sabe quantas coisas novas eu fui, coisa que parece que a gente esquece. Quando a gente vai falar sobre família, quantas coisas nós precisamos de rever, né, de ser suporte em casa, pai e mãe, seja suporte, irmão, seja suporte um do outro, né? Marido da sua esposa, nos momentos difíceis, momentos das TPMs, da menopausa, mulher, no marido que às vezes está tão atrapalhado no trabalho, tantas dificuldades, tanta pressão no trabalho. Mano, meu filho em casa diz assim, mas é tanta pressão no trabalho, mas se eu não fizer, chega a chorar, né? Porque hoje em dia o trabalho está uma coisa assim, as pessoas têm que ficar até mais tarde, não ganham hora extra, acumulam mais horas, quer dizer, ainda se rendesse alguma coisa, às vezes nem sempre, nem toda empresa paga. É um acúmulo de aflições que parece que você vai sucumbir. Parece que você vai sentir como você vai tentar pegar aquele jacaré enrolado pelas ondas, bebe água, engasgado. Alguém já fez assim, né? Eu já, né? Já fiquei assim, enrolada na onda. Então, quantas experiências nós acumulamos ao longo da vida, não é? E todas essas experiências são experiências boas que vão nos ensinar. Eu aprendi a não mais furar onda, porque eu não sei nadar, e eu vou furar, eu dou com a cara na onda estourada, e já viu, né? Vou sair e agarrar na perna de alguém no final. Então, nós temos em quem agarrar, amém, queridos? Nós temos em quem agarrar. A nossa rocha é Jesus. Nós vamos nos apegar a Ele, como esposo, como marido, como família que somos. E vamos dizer, Jesus, tudo que nós temos é Teu, nossa vida, nossas emoções, é em Ti que nós vamos confiar. Amém? Vamos colocar de pé? Como todos nós somos famílias, todos nós precisamos. Nós cantamos, né, aquele hino que fala,
do alicerce, eu até falei, eu escrevi aqui o refrão, né? Então, tão bom saber, né, que nós estamos firmados nessa rocha. Nós vamos louvar ao Senhor, então, depois vamos estar orando, repetir esse hino. Que alicerce nós temos construído? O que precisa ser mudado para que as ondas não nos levem, amém? Para que os ventos e as tempestades, ao cantar esse hino, né? Se você sabe de cor, feche os teus olhos, senão, né, deixa o teu espírito ser assim, atraído pelo Espírito Santo de Deus, que a gente possa ver a mudança, a bonança, as águas frescas do Senhor, passando, limpando e nos orientando. Se tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está. Represente a sua casa, levante as tuas mãos e diz: sua morada está firme, está segura. Quando o temporal contra ela, olha para o temporal e veja, não, eu vou resistir. há de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vier, há de resistir todo o seu poder. Amém? Levanta as tuas mãos. Imagine o seu lar, a sua casa, tudo nas suas mãos agora. Nós podemos uma visualização, né, santificada. Pedir, Espírito Santo, traz aqui, Pai, a minha casa. Até mesmo as lutas que nós temos enfrentado, as dificuldades. Nós vemos às vezes chuvas, Pai, fortes. Nós vemos às vezes catástrofe, tentando arrastar, vem com peso, tentando arrastar. E nós estamos nesta hora dizendo, Senhor, que a nossa casa, ela está construída numa rocha que é firme, que é Jesus. É em Ti, Pai, que nós estamos confiando agora essa nossa casa, essa nossa família. Pai, esse pensamento que não foi bom em relação à casa, nós queremos agora pedir que haja uma ação do Teu Espírito de queimar esse pensamento que é destrutivo, Pai. Esse pensamento de destruição, de desistência, de desânimo por causa das lutas, sejam agora afastados das mentes e nós possamos ver uma casa firme, Senhor, uma casa construída em Ti, separada por Ti, Pai, libertada pelo Senhor. Aleluia, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Começa a ver de outra forma, né, as dificuldades. O Senhor é aquele que nos capacita. Ele dá sabedoria, Ele dá uma inteligência espiritual, sobrenatural, para nós administrarmos os problemas, as dificuldades, sejam elas financeiras, sejam os problemas financeiros, sejam problemas de relacionamento, seja de perdas, de dificuldades, de enfermidades. O Senhor, hoje, todos os dias, Ele está assim, com as mãos estendidas, para derramar sobre nós essa inteligência, essa sabedoria, essa capacitação que o Senhor já deu
porque Ele já nos abençoou com isso. Aos homens, Pai, aos homens aqui, aos maridos, aos sacerdotes do lar, Senhor, uma capacitação especial nesta manhã, para dirigir, para ser o profeta da casa, para levar diante de Ti os problemas, para não desanimar. Sim, Senhor, a mulher que Tu levantaste na construção da família, para edificar, para ser ajudadora irrepreensível que o Senhor tem chamado para ser. Aos filhos, Pai, que hoje de repente já até vivendo sem os seus pais, mas estão na mesma base, construídos para vencer, numa construção sólida. Sim, Senhor, toma esses filhos nas Tuas mãos, filhos que já estão construindo outros lares, filhos que estão sós. Abençoa, Senhor, dá sabedoria para continuar, para viver, Deus, as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor já nos abençoou, Pai. Então essa casa que nós podemos olhar nas nossas mãos, essas vidas preciosas que o Senhor tem nas Tuas mãos, que é o nosso lar, que corresponde ao nosso lar. Toma nas Tuas mãos, Pai, abençoa, encha-nos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da cura em casa. Então que haja cura agora, Senhor, na família. Nossos irmãos que estão em casa acamados, com dificuldades, são quedas, são dificuldades. Senhor, entra agora. Aqueles que estão fora de casa há tanto tempo, mulheres nos hospitais, trazendo às vezes uma lacuna tão grande em casa. Perdas, Senhor, mães que se foram, pais que se foram. Ah, papai, Tu que preenche os corações. Ah, Senhor, podemos dizer, Pai, no final desta manhã, que só temos a Ti. Só temos a Ti para recorrer, para buscar. E a nossa solução vem de Ti. Porque há uma promessa do Senhor, que se nós estivermos firmados, os ventos não nos abalarão. A nossa fé continuará firmada no Senhor. A nossa esperança está em Ti, não será confundida. Então nós perseveraremos, Senhor. Nós buscaremos, nós teremos boa vontade, Senhor, para continuar. Ah, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos admoesta, mas o Senhor vem com Teu bálsamo também, cura as nossas dores, as nossas emoções. A Ti honramos, a Ti agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, tua fé firmada no Salvador, na maior procela eles têm temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela é, levante a sua mão e declare por fé: há de resistir todos seu poder. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? Amém? Com certeza todos nós fomos. Deus abençoe a vida de pastor Ivete. Nós vamos orar agora, queridos. Vamos encerrar o culto desta manhã. Pastor Ivete vai à porta despedir a congregação. Depois eu vou ter uma rápida reunião com os pastores lá no gabinete, rapidamente. Não vou chamar a atenção deles não, viu, irmãos? É só uma reunião com os pastores. A irmã Márcia vai estar presente até. Irmãos, logo em seguida os homens vão ficar aqui para ensaiar. Hoje à noite o coral dos homens, tremendo. E as mulheres vão para uma salinha menor, um grupo menor, vão ficar ali na salinha, vão ensaiar ali na salinha logo após o culto da manhã. Agora eu quero orar, tendo a bênção apostólica e lembrando a você do nosso congresso da família. Com certeza no congresso nós teremos outras palavras. Irmãos, a pastora Ivete, quando começou a pregação de hoje, ela disse que a família tem sido atacada de diversas formas. Você tem que blindar a sua casa. Não é papel de ninguém outro a não ser você. Seja no nível que você esteja, seja você um filho, seja você o tio, seja você o pai, a mãe,
Não importa, é você. Então, o seminário da família é algo que a igreja vai estar investindo para abençoar as nossas casas. Não desanime. Haja e venha fazer parte desse seminário, se inscreva, venha estar conosco, porque é o momento de Deus para a nossa família. É o mês de romper e avançar dentro de casa. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra de vida que recebemos hoje. Leva-nos debaixo da Tua graça, que Teu amor, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre a pregadora, sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre cada lar aqui representado, sobre os irmãos que nos assistem pela internet, sobre os demais irmãos. Senhor, nós oramos porque cremos. Senhor, nós oramos pelas nossas famílias. Queremos profetizar sobre a nossa casa, um lar feliz, um lar abençoado, um lar onde nós encontramos aconchego, esperança. Temos vontade de voltar, queremos estar em casa com os nossos. Senhor, se assim não é, ministra aos nossos corações, não somente nesta manhã, mas no congresso que participaremos, para que sejamos edificados em Ti, na rocha que é Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Deus os abençoe.